Olá pessoal, como eu tenho prometido para vocês, eu estou passando para vocês o resumo da série de pregações da Marinês do mês de maio, que é a série Vasos Frágeis nas Poderosas Mãos de Deus, né? E essa terceira mensagem, nosso personagem é o Gideão. E ela começou lendo Juízes 6, 11 e 17, né? E eu vou ler algumas partes que ela passou para nós, que ela ministrou para as nossas vidas, né? E eu espero que esteja abençoando a sua vida, né? Então, fala um pouco sobre Gideão, né? Sobre o que estava acontecendo ali com os israelitas. Então, quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, ele lhes enviou um profeta que disse: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Tirei vocês do Egito, da terra da escravidão. Eu os livrei do poder do Egito. Expulsei-os e dei a vocês a terra deles. E também disse a vocês: Eu sou o Senhor, o seu Deus, e não adorem aos deuses amoreus, cuja terra vivem, mas vocês não me deram ouvidos. Então, um pouquinho mais para frente, ele diz assim: Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: O Senhor está com você, poderoso guerreiro. E Gideão respondeu: Se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso, Senhor? Onde estão todas as suas maravilhas que nossos pais nos contam quando dizem: Não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, você vai libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando. Então Gideão estava naqueles momentos assim de fragilidade interior. Gideão, né, conforme a Marinês nos explicou, era um homem forte por fora, mas naquele momento ele estava vivendo uma fragilidade interior, que é assim uma fragilidade que todos nós passamos por ela, né? Então, quando foi esse momento da pregação, aconteceu uma coisa muito linda, né? Aí ela pediu para o pastor Sérgio cantar uma música para nós, que eu, sinceramente, eu gostaria de conseguir colocar ela no fundo aí para vocês ouvirem, mas eu não consegui, eu não sei como fazer isso, gente. Então, eu vou tentar passar um pedacinho dela para vocês, né? Porque ela é muito linda, né? Ela fala assim, ó: Vem estar ao meu lado, sem você não sei por onde seguir. Está escuro e vazio, os que eu amavam partiram. Meu caminho perdeu o sentido, e ao chegar no escuro, percebi alguém ali, você estava ali. Então, gente, eu sei que eu sou péssima cantora, péssima que cantei igual uma taquara rachada, mas eu queria só passar para vocês, assim, que no momento que tocou essa música, a igreja estava lotada e eu acho que todo mundo chorou, porque foi muito lindo, sabe? Assim, a gente pensando na história de Gideão e nas nossas vidas, na nossa fragilidade interior, e às vezes nós vemos quando nós às vezes não enxergamos que Deus está ali do nosso lado. Então você dizer: vem estar ao meu lado porque eu não sei por onde seguir, e de repente você diz: você estava ali, você sempre esteve ali, eram os meus olhos que não enxergavam. Então isso para mim assim foi marcante demais durante essa pregação, para todos que estavam ali, né? Então, nesse momento, surge um confronto de crenças. Gideão diz assim: Ah, Senhor, como que eu posso libertar Israel? Porque o Gideão, a família dele, né, lhe dizia que ele não tinha valor, que ele era um zero à esquerda, né? E Deus queria mostrar para ele que não era assim, que ele tinha valor, sabe? Às vezes alguém na sua família
Alguém, às vezes você foi criado de uma forma que você não tinha valor nenhum para sua família, que te chamavam de zero à esquerda, que você não valia nada, que você não prestava para nada, né? Mas o nosso valor para Deus é inestimável, o nosso valor para Deus não tem comparação com nada. Não tem comparação com o nosso passado, com o que pai, mãe, parente ou qualquer pessoa tenha dito para nós, né? E era isso que ele queria passar para Gideão naquele momento de fragilidade que Gideão se encontrava, né? E talvez era isso que ele esteja querendo passar para mim e para você nos nossos momentos de fragilidade, conforme pregou ali a nossa amada, querida pastora Marinês, né? Então, tem pessoas que elas são tão inferiorizadas, né, pelo que lhes dizem, né? Elas se sentem tão inferior a todo mundo que elas acabam sendo chatas, elas acabam sendo arrogantes, elas acabam maltratando todo mundo. Mas, na verdade, o motivo disso é que elas se sentem inferior. Então, para que elas possam se sentir melhor, elas maltratam as pessoas, sabe? Nós precisamos também ver esse lado das pessoas, né? Às vezes a gente fala, ai, que pessoa exibida, arrogante, até escamosa, né? A gente fala, né? Mas não é porque ela se sente tão inferiorizada na vida por todos que ela precisa, sabe, pisar, ela precisa tratar mal para que ela possa se sentir com algum valor. Então nós precisamos ter compaixão dessas pessoas e não raiva, não desprezo, mas sim compaixão delas, né? Deixa eu continuar aqui no ponto que a Marinês parou, né? Então, uma coisa importante que ela falou pra gente é assim: não assuma o fracasso dos outros. Porque às vezes nós ficamos tão preocupados com os outros, às vezes com a maneira que estão se sentindo, com a maneira que às vezes vem contar pra gente o fracasso dele, então, e você fica tanto querendo ajudar que no fim das contas, quando você percebe, você está assumindo aquele fracasso que não é seu, né? Então você pode orar por aquela pessoa, você pode ajudar aquela pessoa, mas o que você não pode jamais é assumir o fracasso dela, né? Você não pode jamais assumir o fracasso daquela pessoa. Porque Deus ele quer que nós nos enxerguemos pelos olhos dele, exatamente como ele nos vê. Não como as pessoas nos veem, não como as coisas ruins, às vezes, que nossos pais nos disseram, amigos, enfim. Deus quer que a gente nos enxergue conforme Ele nos enxerga, tá? Então, Ele diz assim, para nós que nós somos os poderosos guerreiros dele, né? Assim como Ele disse para Gideão. Então, é assim que nós devemos ter a imagem de nós, que nós somos poderosos guerreiros de Deus. E nós estamos aqui na Terra por causa disso, porque nós estamos guerreando, nós somos soldados de Deus, né? Mas a nossa guerra não podemos esquecer. Não é contra as pessoas, ela é espiritual, né? Nós precisamos saber separar o pecado das pessoas, né? Odiar o pecado como Deus odeia, mas continuar amando aquela pessoa e aceitando ela. Muitas pessoas têm muita dificuldade de entender isso, mas é assim que nós devemos agir, né? Até aquela pessoa lá que está pecando, ela não aceita isso, ela tem dificuldade, mas é assim que nós devemos agir, né? Em Isaías 61:3, deixa eu pegar Isaías aqui agora, gente, que eu marquei aqui. Isaías 61:3, vocês estão vendo eu virar a Bíblia, viu? Eu marquei aqui. Isaías 61:3, Deus diz assim que Ele quer a nossa alegria ao invés das nossas lágrimas, sabe? É lindo, né? Ela citou assim, né? É só o versículo 3, mas eu vou ler desde aqui de cima para vocês, porque isso mexe muito com o meu coração e eu acho muito linda essa parte, né? O Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me. Então, o Espírito Soberano do Senhor, ele está sobre você, está sobre mim, porque o Senhor ungiu a mim e a você, né? Para levar boas notícias aos pobres. Ele enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, aos que estão prisioneiros. Às vezes nós mesmos estamos prisioneiros, e essa palavra é importante para a nossa vida, para proclamar o ano aceitável do Senhor,
o ano da bondade do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, para consolar a todos os que andam tristes, para dar a todos os que choram em Sião uma coroa em vez de cinza, um óleo de alegria em vez de pranto, um manto de louvor em vez de um espírito deprimido. Então, não é lindo, né? Tem até uma canção que o Asaf canta, que eu amo. Aliás, eu gosto de todas as canções do Asaf, né? Que ele fala assim que em vez de choro, né? Que nós tenhamos alegria, e é muito lindo, né? E é muito importante essa passagem, que você grave no seu coração, né? Que ele fala óleo de alegria em vez de pranto. É muito lindo, guarda isso no seu coração, né? Então, Deus nos chama também para ser os seus carvalhos de justiça, né? E a autoestima é a opinião e o sentimento que cada pessoa tem de si mesma. A autoestima é a opinião e o sentimento que cada pessoa tem de si mesma. Então, se nós ficarmos ligando para aquelas pessoas que chegam e às vezes nos apontam, nos ferem, nos ofendem ou falam algo que nós fizemos com tanto amor, sabe? E ela vem ali, critica aquilo e aquilo acaba conosco, sabe? Aquela pessoa sem discernimento nenhum chega ali, né? Então, isso não pode acabar com a nossa autoestima, né? E nós não podemos esquecer, assim, que tudo que nós fazemos não é para o homem, é para Deus, né? Por isso que frases, setas malignas que o inimigo usa as pessoas para que acabe com a nossa alegria, não devem ser aceitas por nós, nós não devemos deixar que ela entre no nosso coração, sabe? Porque são setas malignas mesmo, a nossa autoestima, a nossa boa liberdade com Deus, o nosso crescer, o nosso prosseguir espiritual depende muito disso, de não aceitarmos aquelas pessoas que vêm nos criticar sem razão, que vêm nos, às vezes, jogar pedras, né? Quando nós fizemos algo que nós tínhamos certeza no nosso coração que era para Deus. Então, quando o que você faz é para Deus e não para as pessoas, não permitam que as pessoas venham tirar a sua autoestima, fazer cair por terra toda aquela alegria que Deus tinha colocado no seu coração. Isso é importante, não permita mesmo, sabe? Uma baixa autoestima, geralmente, ela está relacionada a valores e falsas crenças, né? Eu estou colocando os pontos que a pastora Marinês colocou para nós, né? Tão maravilhosamente, tão edificante, tão usada por Deus que ela foi nessa mensagem, né? Estou fazendo um resumo para vocês, né? Então, às vezes, perdas financeiras também pode tirar a nossa autoestima. Às vezes, também, a incredulidade pode tirar a nossa autoestima. Às vezes, a nossa própria omissão em coisas que nós deveríamos ter agido, ter dito uma palavra, mas nós fomos omissos, isso também pode tirar a nossa autoestima. Então, precisamos estar sempre ligados, assim, sempre conectados com Deus, sempre prestando atenção nos detalhes da vida, nas oportunidades que Deus nos dá, né? A baixa autoestima, ela pode causar em nós, assim, revolta, desânimo, decepção, frustração conosco mesmo, né? E também eu gostaria que você lesse lá em Deuteronômio 32:10, que lá diz assim, que nós somos a menina dos olhos de Deus. Então, olha como isso é importante. Eu e você, nós somos a menina dos olhos de Deus. Então, nós somos muito importantes para Ele. Não importa o que fulano ou beltrano nos fale, nos aponte, nos fere, nos decepciona, nos frustra, né? Nós somos a menina dos olhos de Deus e é nisso que nós devemos nos agarrar. Na importância que nós temos para Deus, no amor que Ele tem pela minha vida e pela tua vida, né? É nisso que nós devemos sempre nos agarrar, né? E hoje ainda, Deus, Ele traz cura para as nossas vidas, sabe? Aquele Deus lá do passado, de Abraão, Jacó, Isaac, é o mesmo Deus que servimos hoje, né? E Ele pode trazer cura na nossa vida, né? Então, conforme o Salmo 40, 1, 2... que eu separei aqui também, gente, mas agora espera um pouquinho aqui, eu vou virar a Bíblia aqui de novo, tá? Eu tinha colocado papelzinho para separar tudo aqui, mas o papelzinho sumiu, né? Mas é assim mesmo, gente, é improvisado. Tô tentando resumir tudo que ela passou para nós, porque
Foi de suma importância essas pregações e até hoje eu estou guardando no meu coração, né? Então, no Salmo 41, 2, diz assim: aquele que contende com o Todo-Poderoso, disse ainda gente, perdão, é Salmo. Peguei a página errada, gente. Me desculpe, eu não vou anular esse vídeo por causa desses pequenos errinhos, porque faz parte de mim, gente. Eu não sou pastora nem nada, tô só tentando passar o resumo mesmo, né? Então, o Salmo 41:2 diz assim: coloquei minha esperança no Senhor, ele se inclinou para mim e ele ouviu o meu grito de socorro. Você tem dado o seu grito de socorro para Deus? Se você tem, ele está te ouvindo. Tenha essa certeza que ele está te ouvindo, né? Ele me tirou de um poço de destruição, deu um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre a rocha e firmou no local seguro, pôs um cântico na minha boca, deu um hino de louvor ao nosso Deus, né? Eu li um pouquinho mais assim, porque eu achei muito lindo, né? Então você vê ali, né, os verbos, né, que indica a ação deste versículo, né, que indica o quanto Deus se importa conosco, né? Ali diz assim, ele se inclinou. Então, Deus se inclinou para nós, né? Olha como nós somos importantes para ele. Olha, e depois diz assim, ele ouviu o nosso clamor, a nossa oração. Então, não perca isso de vista. Deus ouve as nossas orações, sabe? Então, ele diz assim que ele nos tirou daquele poço de lama. Às vezes eu ou você nos encontramos em poço de lama, né? Então são as ações que está dizendo aqui que Deus faz para conosco, né? Ele pôs os meus pés, né? Ele firmou os meus pés, lugar firme. Então, assim, é o quanto Deus se importa conosco, se importa com cada um de nós. Então, não se esqueça disso. Nós não podemos nos esquecer demais do quanto é importante o amor de Deus pela vida de cada um de nós. Não devemos permitir nos nossos momentos de fragilidade interior, né, que às vezes as pessoas se aproveitam e nos dizem coisas que nos ferem, e nós precisamos sempre correr para a palavra, correr para os braços de Deus para que aquilo não se torne uma realidade na nossa vida, né, para que a única realidade na nossa vida seja o que Deus pensa sobre mim e sobre você, tá? Então, o ponto 2, a Marinês colocou assim para nós, a pastora Marinês: vencemos batalhas que já estavam perdidas. Muitas vezes nós vencemos porque não cremos por dentro. Muitas vezes nós não vencemos porque nós não cremos de verdade por dentro. Deus ignora as lamúrias de Gideão. Deus ignorou as lamúrias dele e manda ele agir. E às vezes isso pode acontecer conosco, né? De Deus ignorar as nossas lamúrias e mandar que nós prosseguimos, levantamos quando estamos prostrados e seguimos em frente, né? Nós não podemos ficar prostrados, parados. Não é isso que Deus tem para nós. Deus quer que sempre que a gente siga em frente, prosseguindo na obra, prosseguindo no que Ele colocou no nosso coração e entendendo sempre: Deus é o nosso patrão. É Ele que coloca as coisas no nosso coração e é para Ele que nós vivemos e tudo que nós fazemos é para Ele. Não é para o ser humano, é para Deus. Não se esqueça disso, isso é importante. A vitória começa dentro de nós, então nós precisamos ter essa convicção dentro de nós, que a vitória ela vai sempre colocar dentro de nós, vai sempre começar dentro de nós. Eu estou lendo frases importantes para você colocar aí, você que perdeu a pregação, né? Eu sei que estou me alongando um pouco mais hoje, mas é porque eu decidi que eu preciso ler também os versículos que ela tinha colocado, porque sem isso a pregação parece que fica incompleta, né? Então, existem coisas que vêm para nos enfraquecer, para roubar a nossa alegria. Fique muito ligado nisso, sabe? Se você ficar conectado com Deus, em comunhão com Deus todo o tempo, você vai perceber isso, que existem setas malignas, coisas que vêm apenas para tirar, para roubar a nossa alegria. E é o inimigo que faz isso. Então não deixe. A nossa alegria está em Deus, né? A nossa alegria está na força do Senhor, diz lá em Neemias 8:10. Então não se esqueça disso. Deus não faz planos para nós sermos derrotados. Todos os planos de Deus são bons para nós, como diz lá em Jeremias 29:11-14. Todos os planos de Deus, eles são bons para nós. São de prosperidade, né? São de paz, são de esperança. Mas não podemos nos esquecer que para isso precisamos procurar Ele
com todo o nosso coração, com toda a nossa alma. Não podemos esquecer disso. Deus diz a Gideão: vai na sua força e vença. Mas aquela força que ele quis dizer era a força que ele estava colocando em Gideão. Era a força dele que estava em Gideão. Então nós temos que saber que aconteça o que acontecer, aconteça a seta maligna que vier, a circunstância que for, a pessoa que nos ferir, nós temos a força de Deus entre nós, dentro de nós. E nós podemos sempre prosseguir. Às vezes haverá momentos que vamos prostrar, vamos chorar. Mas isso tem que ser por pouco tempo. Precisamos sempre levantar e prosseguir. Tá? Tô tentando passar direitinho o resumo da pregação que a pastora Marinês fez para nós nas quartas-feiras, tá, gente? Então, você é aquilo que Deus diz. Você não é aquilo que as pessoas dizem. Isso eu vou repetir, isso é muito importante, gente. Grava aí nos seus corações. Você é aquilo que Deus diz e não aquilo que as pessoas dizem que você é. Jamais se esqueça disso. Deus disse para Pedro que ele era o inconstante da Bíblia, né? Mas Deus disse: Pedro, você será como uma rocha. E foi isso que Pedro se tornou, um grande pregador, como uma rocha mesmo, né? Deus diz para o mentiroso Jacó: você será um príncipe, e foi isso que ele se tornou. Então, vamos acreditar sempre, né? Em Romanos 4, 17 e 20, a história termina com Gideão vencendo com 300 homens contra milhares. Era a vitória dele com Deus. Vamos abrir aqui Romanos 4, 17 e 20. Eu sei que eu estou me alongando um pouquinho, né? Mas eu acho que cada versículo que a pastora colocou não foi em vão. Foi porque ela queria que nós, né, estivéssemos atentos à palavra, né? Não só ao que ela colocou, mas sempre atentos à palavra. Então, Romanos 4, 17 e 20 diz assim: como está escrito, eu o construí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai dos olhos de Deus em que creu, o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem como se existissem. Abraão, contra toda a esperança, em esperança creu, tornando assim o pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito. Então, isso é importante. Assim será a sua descendência. E assim aconteceu com Abraão. E é assim que nós precisamos crer na nossa vida, né? Crer quando é contra a esperança, mesmo quando nós não vemos nada onde nós nos apegarmos, né? Tem acontecido muitas situações em minha vida, muitas mesmo, de uns meses para cá, que muitas vezes eu não consigo, eu não sei onde me apegar, e eu tenho que fazer como Abraão, eu tenho que, sabe, às vezes a gente se prostra, chora, mas depois levanta e crê contra a esperança, e é assim que nós todos devemos fazer, eu, você, nós todos, porque não tem ninguém que está livre de passar por esses momentos de fragilidade interior, tá? Se você não passou ainda, então você aproveite bem essa palavra, que um dia você irá passar, porque todos nós passamos. Então vamos guardar isso no nosso coração, né? Então, como eu estava dizendo, a história termina com Gideão vencendo com 300 homens contra milhares. Era a vitória dele, com Deus. A nossa vitória ela só é possível com Deus, não com o homem, mas sempre com Deus. Grave também isso no seu coração, tá? E Gideão precisava crer, e Deus sabia que precisava fazer tudo aquilo com ele, sabe? Ao invés de passar a mão na cabeça, para que ele cresça, ele precisava crer realmente, que Deus estava com ele, que não importava o que tinham dizido do seu passado, das suas fraquezas, que ele era ninguém, que ele era zero à esquerda. Deus sabia que ele precisava crer que Deus estava com ele, dentro dele, né? Então, a pergunta é, qual a fonte que tenho sobre mim mesmo, né? A pergunta que a pastora Marinês colocou para nós, né? São as pessoas, são as opiniões, são o que aconteceu no meu passado, como meus pais me criaram? Qual é a fonte? Em que fonte eu me apego, né? Então, agora, se a fonte da minha autoimagem for Deus, né? Não tem como eu não vencer em todos os dias da minha vida. O que eu não posso deixar é essa fonte ser as pessoas, as setas malignas, os ferimentos, né? Quando vêm sobre nós,
pessoas que nos atacam propositamente. Não, a nossa fonte precisa ser sempre Deus. Aí não tem como vencer. E lembre-se, você é o que Deus diz que você é. Não o que os seus pais disseram, não o que houve no seu passado, não o que as pessoas podem até te dizer hoje. Você é o que Deus pensa que você é. Não importa o que os outros pensem de você. Foi isso o que Deus quis fazer com Gideão e é isso que Ele está querendo fazer hoje comigo e com você, tá? Então, e não se esqueça, tá? Eu gostaria muito que você ouvisse aí, eu não sei como coloco o fundo musical, mas eu gostaria muito que você ouvisse, né, a música Vem Estar ao Meu Lado, né, que eu cantei um pedacinho, né? Aquela que fala... Vem estar ao meu lado, sem você não sei por onde seguir. Eu canto mal, gente. Está escuro e vazio. É muito lindo, tá? Eu quero que você ouça essa música, porque ela tem muito a ver com essa pregação. E eu glorifico muito pela vida da pastora Marinês Cândido, que ela... Esse mês de maio, assim, foi assim, o mês das meninas, das garotas lá, e ela nos abençoou grandemente com essas pregações, e por isso que eu achei importante que, mesmo eu não estando conseguindo digitar muito bem, que eu gravasse em vídeo, não para me mostrar, não para aparecer, mas para abençoar a sua vida, tá? Então, Deus abençoe, fica com Deus, eu espero que você tenha paciência de ouvir ela inteira, porque você vai ser muito abençoado, tá? Então, fica na graça, fica com Deus, e Deus te abençoe. Logo estarei publicando a última dela.